Hail the King capítulo 266. Você está com medo agora? Idiota! Desde que você colocou seu rosto a bater, por que eu não deveria? Fei olhou para o quarto príncipe como se ele estivesse olhando para um idiota. Arrim! Alexander, você está morto. Eu juro. Você vai morrer em breve. Como ousa me bater? Eu sou o quarto príncipe do Império. O rosto bonito de cristal agora parecia o rosto de porco, e seus olhos pareciam fendas cheias de intenções viciantes. Ele lutou para se levantar e seu grito rouco encheu todo o salão subterrâneo. Eu juro que você vai morrer. Todas as pessoas ao seu redor morrerão. Chambord será destruída. Sua bunda arrogante. Fei se moveu e outra marca de palma transparente cristalina voou pelo ar. Ainda era muito rápido para a multidão reagir, e o quarto príncipe que mal se levantou foi atingido novamente. Com o sangue ao redor, seu corpo virou um círculo completo no ar quando ele bateu na parede atrás dele novamente. Desta vez, o outro lado de sua bochecha inchou. A maioria das pessoas no salão eram guerreiros experientes, e eles foram capazes de dizer que o rei de Chambord não reteve sua força nos últimos 2 ataques. Se o quarto príncipe cristal não fosse um mago de 5 estrelas e tivesse uma boa força, esses 2 tapas teriam esmagado a cabeça dele em pasta de carne. Mesmo com sua força atual, suas maçãs do rosto estavam quebradas e ele desmaiou. Este nível de lesão não era realmente letal, não foi mortal. Tanto o padre da Santa Igreja quanto os mestres da cura real poderiam curar Cristal sem deixar nenhuma sequela. No entanto, a vergonha que veio de ser espancado e de ter as maçãs do rosto quebradas era pior na mente de Cristal do que a morte. O quarto príncipe Cristal viveria nessa vergonha para sempre, a menos que ele pudesse devolver essa vergonha fez 100 vezes. Mas seria possível. A velocidade de melhora de Chambord era chocante e todo mundo sabia claramente sobre isso. Isso foi imparável, e Cristal não podia igualar essa velocidade, mesmo se ele estivesse montando um dragão. Por um momento, o salão subterrâneo ficou completamente silencioso. Exceto pelas pessoas que esperavam esse resultado, todos ouviram seus próprios suspiros. Você, rei de Chambord, como ousa bater em um príncipe do Império? Você está tentando cometer traição. Beyoncé finalmente reagiu, e seus olhos estavam cheios de medo e choque. Além disso, houve uma ligeira excitação e regozijo. Assim que ela abriu a boca, ela declarou a palavra traição, era óbvio que suas intenções eram. Então, Pia. A resposta de Fei foi simples, outra marca de palma transparente cristalina. E puf! Como uma mosca que estava sendo esbofeteada, essa linda garota foi atingida e voou de volta no ar. Sangue e dentes também voaram no ar seguindo uma estranha trajetória. Metade do rosto dela instantaneamente inchou, e ela também atingiu a parede longe. Beyoncé, obviamente, não tinha força semelhante ao cristal. Esta princesa da família Berg desmaiou após um ataque. Ferocidade. O coração do rei de Chambord é feito de ferro. Esta linda moça é perseguida por um jovem nobre, mas esse rei é capaz de destruir essa flor. A multidão pensou. E mulher arrogante. Fei zombou quando ele se virou e olhou para os 11 guerreiros da guarda lança de bronze e da família Felon. Você. Indescritível. Isso não terminará aqui. Rei de Chambord, você cometeu grandes crimes. Você ofendeu a todos. O guerreiro número 1 da guarda lança de bronze gritou de raiva. Ele estava usando uma máscara de cristal e ninguém podia ver a expressão em seu rosto. No entanto, as emoções surpresas, assustadas e raivosas em seus olhos o esgotaram. Ele também estava com medo. Ofendido a todos. Como? Eu só estou usando a mesma técnica de raciocínio que vocês usaram. Como eu posso ofender todo mundo? Fez zombou enquanto ele caminhava para frente. Em outra nota,
Você logo perceberá uma coisa: ofender-me é mais assustador do que ofender todo mundo. Bun. Antes de terminar de falar, suas mãos já se moveram. Uma marca de punho de cristal transparente se formou instantaneamente, e se chocou contra Candy impiedosamente. Este ataque foi muito mais cruel do que a marca de palma transparente cristalina, e o vento criado por este golpe fez com que todos sentissem que havia um tornado no salão subterrâneo. Seus corpos foram empurrados para trás pela força quando a marca de punho transparente cristalina empurrou para frente e fez uma trilha no chão de pedra dura. Uma longa trilha de cerca de 1 metro de largura apareceu no chão, e pedras lascadas voaram por toda a parte. Candy ficou chocado com isso ainda mais. Formação de Deus. Ataque combinado. Candy gritou, e os 10 guerreiros atrás dele deram um passo adiante em uníssono. Chamas de energia guerreira em seus corpos ficaram mais selvagens, e as energias se consolidaram no corpo de Candy. Candy, por outro lado, estava constantemente fazendo gestos diferentes. Ele usou sua própria energia de guerreiro para amarrar todas as outras energias de guerreiro em várias cores, e ele usou aquela energia combinada de guerreiro para se defender contra a marca de punho cristalina transparente que se aproximava. Bum! Todo o salão subterrâneo balançou como se estivesse prestes a entrar em colapso. Fei moveu-se levemente após a colisão de forças. Do outro lado, todos os 11 deles recuaram de 4 a 5 passos. Todos respiravam pesadamente com o peito subindo e descendo violentamente. Interessante. Você pode bloquear um soco. Mas se você acha que pode lidar comigo usando isso, seria engraçado. Haha, pegue isso, o segundo punho geada celeste. Fei deu um passo à frente enquanto seu poder crescia, e ele lentamente cerrou o punho. Uma imensa mão transparente de cristal apareceu lentamente no ar e se fechou em um punho ao mesmo tempo que Fei. Esse aperto parecia que a mão tinha agarrado o destino do mundo. Punho geada celeste, um golpe para matar. Depois que Fei otimizou e refinou o segundo punho geada celeste, este ataque não era mais perseguido após o empilhamento das marcas de punho. Em vez disso, concentrou-se na velocidade. Esse soco era tão rápido que parecia se teletransportar para os oponentes de Fei. Formação de Deus. Força máxima. Depois de sentir a intenção assassina do rei de Shambod, o rosto de Candy mudou de cor. Ele soltou toda a sua energia de guerreiro, e os 10 guerreiros atrás dele ficaram em um arco e também liberaram tudo o que tinham. Eles rugiram em uníssono, e as chamas coloridas da energia do guerreiro encheram todo o salão. Eles estavam claramente se duplicando. Assim como da última vez, Candy combinou a energia guerreira de todos em uma e a usou contra a marca do punho. Contudo, bam! Foi um barulho abafado. A marca do punho cristalina transparente facilmente quebrou a energia guerreira colorida combinada. Bam! Era outro ruído abafado. A marca do punho cristalina transparente atingiu o corpo de Candy sem piedade. Em uma pausa de segundo, a armadura de bronze no corpo de Candy se transformou em pó preto. Ao mesmo tempo, sua máscara de cristal também se fragmentou em pequenos pedaços. Bam! 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 Uma série de ruídos seguiu quando a marca do punho transparente atravessou o corpo de Candy. Depois que destruiu Candy, esmagou os 10 guerreiros atrás de Candy no ar. Um ataque! O grupo de elite aguarda lança de bronze da família Felon perdeu. Ah. Não. Candy estava quase completamente nu. Sua chama de energia guerreira brilhou como se estivesse tentando salvar alguma coisa. Ele gritou de desespero como um animal perverso morrendo, e seu corpo forte desmoronou no momento seguinte. Foi transformado em uma nuvem de névoa de sangue e desapareceu. Bam! 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 Quase ao mesmo tempo, os 10 guerreiros por trás de Candy também explodiram e se transformaram em névoas de sangue. Nenhum deles sobreviveu. O crueldade e intenção assassina encheu o salão subterrâneo.
O quarto príncipe, que acabou de acordar, gritou um pouco e desmaiou de novo depois de ver isso. Ele estava muito assustado. Até agora, a multidão chocou-se ao perceber que também havia outra enorme marca de punho na parede atrás de Kand e seus homens. O soco do rei de Chambord era tão poderoso que ainda tinha força residual depois de matar os 11 guerreiros. Só desapareceu depois de descarregar o resto da força na parede. Soco aterrorizante. Pessoa aterrorizante. Nesse momento, todos olharam para o homem bonito que tinha um cachorrinho com deficiência em seus braços. Eles conheciam sua identidade: o segundo príncipe Domingues, um indivíduo astuto que causava dores de cabeça nas forças de São Petersburgo. Esse príncipe imprudente com poder viu seu meio-irmão sendo derrotado, e a multidão se perguntou o que ele faria. Hein? Acabado. Isso é rápido. Bom. E, agora ninguém vai me incomodar enquanto durmo. Cansado, Domingues, que estava parado ali, bocejou e esticou o corpo. Ele fechou os olhos e disse algo que surpreendeu a maioria das pessoas na multidão. Bom. Neste momento, alguns indivíduos inteligentes já viam as semelhanças entre o rei de Chambord e este segundo príncipe na frente deles. Os dois eram ambos imprudentes, ambos eram loucos e difíceis de prever, ambos estavam dispostos a fazer qualquer coisa por vingança quando se ofenderam. Louco! Absolutamente louco! Eles eram dois loucos. Eles eram o mesmo tipo de pessoas. Como lobos malignos, eles deixariam qualquer um que ousasse ofendê-los pagar um alto preço. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 267. Você é o terceiro. Postado por Bankai, 259 visualizações, lançado em setembro 4, 2021. Anterior. Índice. Próximo PDF. Opções: Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest. Nesse momento, a imagem do rei de Chambord e do segundo príncipe do império se tornou uma só, embora fossem de dois mundos completamente diferentes. Eles se tornaram a mesma pessoa aos olhos das pessoas. Drip. O líder do grupo mercenário Tigre em Repouso estava com medo. Seus lábios se contraíram e um suor frio de sua testa pingou no chão. Aquele leve barulho foi claramente ouvido no silencioso salão subterrâneo. Vocês não queriam o meu anel. Fei apontou o dedo do meio com o anel de armazenamento preto sobre ele. Ele apontou para as pessoas do grupo de mercenários e riu: está aqui, venha e pegue. Não importava se fosse no continente Azeroth ou na Terra, o dedo médio significava a mesma coisa. No entanto, esses mercenários do Tigre em Repouso e do Palácio de Luz já haviam perdido sua arrogância. Embora eles fossem loucos, eles não se atreviam a olhar com desdém para Fei. Na verdade, todos eles desviaram o olhar silenciosamente. Eles eram mercenários, eles tinham visto tudo e eram muito agressivos. No entanto, a agressividade não significava idiotice, eles sabiam que seriam mortos se tentassem exibir suas emoções. Depois de ver o que aconteceu com o quarto príncipe, a princesa da família Beag e os 11 guerreiros da Lança de Bronze que pertenciam à família Felon, até um idiota saberia disso que o rei Alexander de Chambord, não tinha misericórdia. Era óbvio que este homem estava esperando por uma desculpa. Assim que eles fizessem algo que possa perturbá-lo, eles serão instantaneamente eliminados. Não havia dúvidas sobre isso. Um louco como esse rei que não tinha medo das forças por trás de seus inimigos. Hehe, você está com medo agora. Fei puxou a mão de volta e disse: de repente eu sinto que vocês não se qualificam para obter uma parte deste tesouro da Bland Edge. Deem-o fora, não me deixe ver você de novo. Você. Você. Os dois líderes dos grupos ficaram com raiva e com medo ao mesmo tempo. Eles queriam dizer alguma coisa, mas seu último pouco de coragem desapareceu depois de ver o olhar frio de Fei. O cheiro sangrento da névoa de sangue dos guardas, Lança de Bronze, ainda estava no ar, e ambos Cristal e Beyoncé ainda estavam no chão longe.
A marca do punho enorme e profundo ainda estava na parede. Tudo isto fez os dois líderes saírem com seus homens em silêncio sem se atrever a dizer nada. Logo, eles estavam longe de serem vistos. Fei sorriu como se houvesse um significado mais profundo por trás disso. Ele disse lentamente: Ok, agora ninguém será barulhento. Todos podemos falar sobre como queremos dividir o tesouro da Blandied. Chambord vai levar apenas 30%, e vocês podem dividir o resto. Agora, Fei parecia ser uma pessoa completamente diferente. Ele parecia muito mais gentil, e que não era arrogante. Como se nada tivesse acontecido, pessoas como Paris, Romain e Balesi sorriam e pareciam calmas. Eles conversaram com Fei educadamente, e ninguém tocou no assunto do anel de armazenamento novamente. Eles rapidamente negociaram e chegaram a uma conclusão. Desde que os representantes da família Fellon foram eliminados, a parte da família Fellon foi distribuída igualmente ao ancião e ao segundo príncipe. Desde que o quarto príncipe e a princesa da família Berg desmaiaram, suas partes foram dadas ao padre Balesi. E desde que os dois grupos de mercenários foram mandados embora por Fei, suas partes foram para o grupo mercante Soros. Os soldados rapidamente separaram os tesouros em pilhas de acordo com um novo acordo. Estou aqui porque o Sr. Kaká, filho favorito de Deus, quer colaborar com Sua Majestade no futuro. Depois de ver o heroísmo de Sua Majestade, punho do céu encoberto, eu consegui o que eu vim ver aqui. Kaká está prestes a deixar São Petersburgo em poucos dias. Antes de sair, ele realmente quer convidá-lo para jantar. Espero que Sua Majestade possa fazer isso. Enquanto ele disse isso, ele acenou as mangas e soprou 20% da parte que ele obteve para Fei. Nenhuma energia de guerreiro ou aumento de poder mágico foi sentida, mas ele moveu dezenas de milhares de moedas de ouro e gemas mágicas por 5 a 6 metros. As pilhas de tesouros não mudaram de forma, e isso secretamente chocou a todos. Fei ficou chocado um pouco também. A força física de seu bárbaro nível 43 era fundamental, mas ele não conseguia controlar tudo com tanta precisão. Portanto, o santo poder do padre Balesi era significativo. Punho do céu encoberto. Fei estava realmente intrigado com o nome que Balesi disse. Hehe, Alexander. O nome de Punho do Céu Encoberto é o apelido que alguns poetas viajantes lhe deram. Foi repassado em São Petersburgo, e esses poetas contaram suas histórias em torno dos bares da cidade todos os dias. Paris riu enquanto explicava enquanto arrumava o cabelo. Fei revirou os olhos. O nome do Punho do Céu Encoberto era muito ruim, soava como o nome de um bandido. Hehe, essas moedas de ouro e gemas mágicas são meus presentes para Sua Majestade. Por favor, não os rejeite. Enquanto Balesi disse isso, ele acenou com as mãos e armazenou todas as armaduras e armas de alto nível em seu próprio anel de armazenamento. Antes que todos pudessem reagir, ele se virou e caminhou de volta para o portão. Ele parecia lento, mas ele era muito rápido. Em poucos segundos, ele não estava em lugar nenhum. Ninguém esperava isso. Fei ficou um pouco surpreso. Embora ele não soubesse o que esse padre estava fazendo, sua expressão não mudou. Uma luz prateada brilhou, e Fei sugou todos os tesouros que lhe pertenciam em seu anel. Hehe, eu não esperava que o Sr. Kaká estivesse tão interessado em você. A grande torta da Blandied tem muitas forças famintas, mas você tem a maior parte. O sorriso de Paris era lindo como sempre. Ela tirou outro pétala da rosa e colocou em seu cabelo. Enquanto o vento soprava pelo túnel e entrava no corredor subterrâneo, seu vestido branco e cabelos negros tremulavam. Aquele momento de beleza pegou quase todos de surpresa. Você só pode ver o que é bom, mas não o mal. Fei disse seriamente, numerosos cidadãos de Chambord morreram no poço da mina, e foi assim que a Blandied construiu sua fortuna. O que estou tomando hoje e o que me é devido? Eu só estou brincando. Por que você está tão sério? Paris sorriu, e uma luz especial passou por seus lindos olhos. Ela se virou e caminhou para o Barba Ruiva Granelo.
Depois que ela disse algo para ele, ela se virou e disse a Fei: está quase amanhecendo. Eu vou sair com vocês daqui. O que aconteceu hoje vai causar uma série de ondas na capital. Fei assentiu. Ele sabia que ela estava certa. Não importa o quão cuidadosa esta operação foi planejada, tal evento causaria um alvoroço entre os civis. Embora as grandes forças soubessem o que aconteceu, os oficiais precisavam dar uma explicação para as pessoas comuns. O que estava acontecendo em São Petersburgo não era calmo. Depois de conversar com Romães e N e dizer-lhes para transmitir sua saudação a Tanasha, Fei se despediu deles. Então, ele seguiu Paris e caminhou em direção à saída. Ei garoto, espere um segundo. Enquanto Fei passava pela patrulha imperial e Granello, o jovem bonito com o cão incapacitado em seus braços de repente abriu os olhos sonolentos e disse. A atmosfera de repente ficou tensa depois que esse jovem falou. E? O que se passa? Fei franziu a testa levemente. Embora Fei tenha notado que esse homem extremamente bonito só disse uma linha a noite toda e ele parecia fraco como se fosse um espectador não importante, esse homem parecia ter atraído a atenção de todos. Mesmo Paris e Granello que estavam na frente dele não ousaram bloquear sua visão. Como estrelas ao redor do sol, todos os guardas cercaram esse homem como se ele fosse o centro da galáxia. Um par de olhos preguiçosos, mas afiados, observou cuidadosamente Fei enquanto o homem dizia: eu sou Oka Domingues. Eu gosto de você. O rosto de Fei mudou de cor. Embora Fei apertou sua bunda depois que ele foi cantado por este homem bonito em público, ele não estava reagindo a isso. O que o surpreendeu foi que este homem era o segundo príncipe de Zenith, o lendário homem que rivalizava com a Shavin, o deus da guerra de Zenith. Fei esteve tentando adivinhar a identidade deste homem quando ele entrou. Mas o rei não esperava que esse homem bonito fosse um príncipe de Zenith. Outra questão que Fei tinha era por que esse homem se chamava Oka Domingues. Ele não deveria ser chamado de Andrew Domingues. Fei pensou. Claro, todos esses pensamentos apenas passaram pelo seu cérebro em uma fração de segundo. Prazer em conhecê-lo, Sua Alteza. Fei não sabia como responder a essa cantada, então ele abaixou a cabeça e cumprimentou. Ei, ei, ei. Eu te disse que sou Oka. Você pode me chamar de Oka a partir de agora. Hahaha, garoto, você tem sorte. Você é apenas a terceira pessoa que pode me chamar de Oka em Zenith. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 268. Na verdade, eu também tenho um cachorro. Postado por Bankai, 270 visualizações, lançado em setembro 4, 2021. Domingues murmurou. Ele olhou para Fei enquanto coçava a cabeça, e ele não se parecia em nada com um príncipe com aquele cabelo bagunçado. Em vez disso, ele parecia um oliga e ficou lá casualmente. Além disso, o cachorro em seus braços também olhou para Fei com insatisfação e latiu para ele. Hehe, baby. Acalme-se um pouco. Domingues esfregou aquele cachorrinho feio e inválido. O último respirou pesadamente e lambeu o rosto suave de Domingues. Fei ficou realmente surpreso. Ok, então este é o segundo príncipe que eu tentei obter informações. Então este é o segundo príncipe que até o Zola não conseguiu informação alguma. Então ele é assim. Na verdade, também tenho um cachorro e seu nome é Black Tornado. Ele é minha montaria. Fei disse quando ele parou por um segundo. Oh, interessante. Um cachorro enorme chamado Black Tornado. Eu ouvi sobre isso. Hahaha, é por isso que eu gosto de você. Esse carinha é chamado Oka também. Sim, Oka como em Oka Domingues. O segundo príncipe do império disse. Fei estava secretamente suando. O príncipe na frente dele parecia um idiota.
Mas se Fei tratasse esse homem como um idiota, então Fei seria o idiota número 1 do mundo. Como poderia um idiota confrontar a equipe do deus da guerra de Zenith e da deusa da inteligência de Zenith? Como um idiota poderia ganhar a lealdade de alguém como Paris e Granello? Também, como poderia um idiota se tornar um candidato legítimo ao trono a partir de uma identidade de criança amorosa? Como Domingues não era burro, mas agia como burro, havia apenas uma explicação possível. Haja como um porco gordo e coma tigres quando necessário. Um príncipe que adorava agir discretamente. Fei acenou e disse: "Tudo bem, Oka, obrigado pelo seu sentimento." Fei apertou sua bunda quando ele disse isso subconscientemente. Ele se forçou a continuar: "No entanto, preciso sair agora, já que a madrugada está se aproximando." Depois que Fei disse isso, ele sentiu vontade de bater a cabeça contra a parede. WTF? X, o que está acontecendo? O que acabei de dizer parece muito gay. Tudo bem, mas acho que nos encontraremos em breve novamente. Haha, todos esses são seus. Domingues riu ao acariciar o ombro de Fei. Como se estivesse copiando o padre Balesi, ele acenou com o braço, e a pequena montanha de moedas de ouro e gemas mágicas estava sendo empurrada para Fei sob uma poderosa onda de energia guerreira. Ula! Os tesouros foram movidos. No entanto, a maioria das pessoas no salão queria cobrir seus rostos por vergonha. Apenas uma pequena parte das moedas de ouro e pedras mágicas foram empurradas para Fei. Depois que o segundo príncipe balançou o braço, a pequena montanha de tesouros foi soprada para todos os lados como palha depois de uma tempestade. A cena estava realmente confusa. E... minha culpa, minha culpa. O segundo príncipe coçou a cabeça e murmurou: interessante, aquele padre apenas balançou os braços e conseguiu fazê-lo. Poderia ser que ele é muito mais forte que eu. Fei ficou completamente sem palavras. Este segundo príncipe se tornou um personagem muito interessante em sua mente. Se tudo o que Domingues estava fazendo era para agir como um idiota, suas habilidades de atuação eram excepcionais. Pelo que ele acabou de fazer, Fei percebeu que o nível de energia guerreira desse príncipe era de 4 estrelas. Comparado ao vasto poder sagrado de Balesi, ele era muito fraco. A partir disso, pode-se dizer que a força individual do segundo príncipe estava longe da energia guerreira de 6 estrelas de Arshavin. Eu não esperava que Sua Alteza gostasse tanto de você, Alexander. Depois de sair do salão subterrâneo, encontrando-se com guerreiros de Chambord como Lampard, juntando-se a Sek e 3 outros cavaleiros do Zodíaco fora da Blind Edge, mudando para os uniformes da Patrulha Imperial e saindo de São Petersburgo, Paris disse a Fei casualmente. Com uma figura influente como Paris liderando o caminho, a viagem de volta foi muito suave. Mesmo. Eu deveria ser grato por isso. Fei sorriu. Eu sei que ser amado pelo segundo príncipe não é algo grande em seus olhos, mas é porque você não sabe muito sobre Sua Alteza Domingues. Depois de conhecê-lo, tenho certeza que vocês vão se tornar bons amigos. Paris sabia no que Fei estava pensando, então ela explicou enquanto andava para frente. E Sua Alteza é uma pessoa muito interessante. Fei teve que admitir que o segundo príncipe deixou uma ótima primeira impressão hoje à noite comparado a quando ele conheceu Arshavin. Embora ambos os príncipes quase destruíram Chambord durante a batalha no pico da montanha oriental de Chambord, Fei conhecia a lei da selva e ele só seria respeitado depois de obter um bom nível de força. Se Fei tivesse que escolher entre os dois príncipes para apoiar no futuro, ele escolheria o segundo príncipe com certeza. Não importa se a cena hoje foi organizada pelo segundo príncipe ou o lendário segundo príncipe era realmente assim, Fei teve que admitir que ele ficou comovido depois de ver o príncipe tratando um cão com deficiência como um amigo. Os humanos podem mentir e atuar, mas os animais não podem. Fei adorava animais, e ele era capaz de sentir claramente as emoções dos animais. Fei percebeu claramente que o cão com deficiência chamado Oka confiava em Domingues e dependia de Domingues.
Isso significava que o segundo príncipe tratava o cachorro como um amigo na frente das pessoas e atrás das costas de todos. O segundo príncipe, na verdade, gostava desse cachorrinho com deficiência e feio que morreria em 3 dias se fosse deixado na rua. Fei acreditava que um homem que tratasse um animal assim, não poderia ser uma pessoa ruim. No entanto, depois de pensar em Tanasha, Fei de repente sentiu que não deveria estar contra aquele par de olhos azuis hipnotizantes. O segundo príncipe parece realmente gostar daquele cachorrinho chamado Oka. Já que o assunto da disputa pelo trono era um pouco pesado demais, Fei tentou mudá-lo. Hehe, eu sabia que você perguntaria. Paris disse, Oka não tem nada de especial, e tem um background simples. Quando Sua Alteza foi convocado de volta a São Petersburgo, 6 anos atrás, pelo imperador Yasin, uma das rodas da carruagem rolou sobre as patas traseiras deste cachorrinho. Quando Oka estava morrendo em seu próprio sangue, Sua Alteza sentiu algo e saiu da carruagem para salvar sua vida. Sua Alteza chamou o médico mais famoso de São Petersburgo para tratar Oka, e Oka esteve com Sua Alteza desde então. Talvez ele achasse que sua situação era muito semelhante a Oka quando estava deitada na poça de sangue, disse Fei. Fei podia imaginar o que uma criança amorosa e impotente do imperador estava enfrentando quando ele entrou no centro do poder de Zenith. Ele podia imaginar o que Domingues passou. Você! Paris abriu a boca enquanto olhava para Fei. Se eu não soubesse que tipo de pessoa você é, eu diria que você está atacando Sua Alteza. Depois de uma breve pausa, ela continuou, mas o que você disse está correto. Por um tempo, Sua Alteza se comparou ao pobre cachorrinho, e foi assim que recebeu o nome de Oka. Fei de repente pensou em algo e perguntou, estou curioso para saber de onde veio o nome Oka. O nome da família real de Zenith é Andrew, então por que o nome de Sua Alteza é Oka Domingues? Oka é o nome da família da mãe de Sua Alteza. Embora Sua Alteza gradualmente tenha se acostumado à sua identidade de segundo príncipe, tenha aumentado sua influência e poder, e agora esteja competindo pelo trono, ele manteve seu sobrenome com firmeza. Mesmo que ele tenha sido atacado por muitos nobres e ministros sobre isso, e até mesmo o imperador Yasin expressou sua insatisfação, Sua Alteza Domingues não está disposto a recuar. Paris suspirou. Tudo começou como uma conversa de encher linguiça, mas Fei começou a ficar mais curioso sobre Domingues depois de ouvir a história. Sua Alteza Domingues disse que há apenas 2 pessoas em São Petersburgo que podem chamá-lo de Oka e eu sou o terceiro. Estou curioso para saber quem são os outros 2. Fei pensou em outra pergunta e perguntou. Eu tenho certeza que você não pode adivinhar. Paris sorriu enquanto ela arrumava o cabelo. Depois de parar por um segundo, ela disse em um tom suave, um deles é o Sr. Granello da Patrulha Imperial, a maioria das pessoas em São Petersburgo o chama de Barba Ruiva. A outra pessoa está muito perto de você. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 269. Desejando por aquele dia. Fei abriu a boca em surpresa e demorou um pouco antes de falar. Ok, eu realmente não teria adivinhado. Achei que as outras 2 pessoas qualificadas seriam o Imperador Yasin ou outras figuras influentes que viviam na capital imperial. Figuras influentes. Haha, você realmente acha que qualquer outra pessoa pode se comparar a Sua Alteza, Domingues? No entanto, estou surpreso também. Eu não posso acreditar que a Sua Alteza deixou você chamá-lo pelo seu primeiro nome, Oka, quando você o conheceu pela primeira vez hoje. Ele parece gostar de você. Enquanto Paris falava, ela pegou a chapa de jade que revelava sua identidade e mostrou para o soldado da guarda em frente, para que ele os deixasse passar. Então, ela se virou e mostrou um sorriso brilhante. Fei estava sem palavras. Sendo amado por um homem, eles provavelmente deveriam falar sobre outra coisa. Ouvi dizer que o Império declarou guerra contra as Spartax. Como rei de um reino afiliado, posso perguntar como vai a batalha? Fei mudou rapidamente de assunto. Paris sacudiu a cabeça. Ninguém sabe disso melhor que os nobres que controlam os militares.
O Império de Spartax empregou mais de 100.000 soldados em suas fronteiras no outono, e 3 das 10 legiões de batalhas do Império foram enviadas para a cidade de Razor, uma das principais cidades da fronteira. A mais nova informação é que, desde a declaração de guerra, os dois impérios vêm lutando em torno da região da cidade Razor por mais de 10 dias. Houve vitórias e derrotas, mas a boa notícia é que Bolunzan, o famoso segundo general de Zenit, está no controle da situação geral, por isso não parece ser tão ruim. Mesmo. Você faz o general Bolunzan soar muito experiente. Claro que ele é. Antes que o primeiro príncipe subisse ao poder, o general Bolunzan era a suprema autoridade militar de Zenit por 15 anos. Ele era um general muito famoso. Paris franziu as sobrancelhas proeminentes enquanto explicava. O rei de Chambord nunca ouviu falar de Bolunzan, outrora o general número 1 do império. Ela se perguntou com curiosidade, já que a maioria dos príncipes dos reinos afiliados tratava essa pessoa como seu ídolo. Fê encolheu os ombros e usou suas ações para dizer a ela que ele era um idiota inútil. Paris sorriu maliciosamente para isso. Depois de trabalharem juntos muitas vezes e graças ao esforço deliberado de Paris, a dupla parecia ter um relacionamento mais próximo. Por que o Império Spartax decidiu invadir e implantar exércitos neste momento? Eles têm aumentado as tropas na fronteira desde outono. Na minha opinião, seria mais fácil planejar um ataque surpresa do que anunciar antecipadamente as intenções. O Império Spartax está tentando lutar como um cavaleiro. Fei queria mais informações de Paris. Desde o início, a Chambord tinha fontes de informação muito limitadas, portanto, ele não tinha outra escolha a não ser obter informações dessa maneira. Por que eles estão esperando por uma oportunidade real? Paris disse com uma expressão séria. Uma oportunidade real. Sim, eles estão esperando pelo falecimento do Imperador Yassin. Como isso é possível? O Imperador Yassin realmente vai morrer? Fei perguntou surpresa. Ninguém em nosso império quer acreditar que o forte e poderoso herói que estabeleceu o Império Zenit morreria um dia de velhice, especialmente alguém que era incomparável como ele. No entanto, este dia virá para qualquer um. Anos de guerras e batalhas o feriram e encurtaram sua vida. Sua saúde vem se deteriorando desde o ano passado, e ele está em sua cama há algum tempo. Ouvi dizer que ele está ficando mais doente a cada dia e pode morrer a qualquer momento. O rosto de Paris escureceu quando ela disse isso. Heróis, como mulheres bonitas, nunca mostraram aos outros sua fraqueza. Paris tem agido de forma estranha ao longo de sua jornada. Ela não era nada como a bruxa que ela normalmente era. Ela respondeu todas as perguntas de Fei. No caminho para a capital imperial, ouvi dizer que o Santo Marcial Krasik em breve se envolverá em uma batalha final com o Santo Marcial do Império Spartax na montanha Santo Marcial. Fei lembrou de repente. As pessoas da capital imperial já sabem disso há algum tempo e não é um boato. Em 2 semanas, esta batalha será na montanha Santo Marcial. Em grande parte, decidirá o destino do Império. No entanto, Alexander, você não deve se preocupar com isso agora. Nenhum de nós pode fazer nada sobre isso. No entanto, tenho notícias de que você definitivamente vai se interessar. Que notícias? O Palácio Real anunciou que a competição de prática militar imperial acontecerá em 3 dias. Devido à guerra que entrou em erupção, esta competição será extremamente importante e as recompensas serão muito melhores do que o habitual. Aqueles que tiverem bom desempenho poderão liderar uma legião de batalha para lutar contra os inimigos na linha de frente. Esta informação era muito importante. Fei pensou enquanto mergulhava em pensamentos profundos. Esta era realmente uma oportunidade rara. Além de participar de competições militares, os reinos afiliados também poderiam ganhar honra e privilégios acumulando méritos militares. Desta forma, eles seriam capazes de aumentar sua população e limites militares. Chambord atualmente só era capaz de exercer soberania parcial. Como o reino não tinha população e poder militar suficientes,
Fei só podia garantir que todos os soldados que ele possuía fossem elites. Além disso, era atualmente impossível se separar do Império. Os poderes de Fei não eram grandes o suficiente para resistir aos poderosos mestres guerreiros do Império, e ele teria que seguir suas regras antes que suas habilidades se tornassem iguais às deles. Portanto, se ele pudesse ganhar mérito militar durante a guerra, seu reino seria capaz de subir de nível como um foguete em direção à Lua. Uma vez que o seu reino estivesse aumentado de nível, Fei teria a oportunidade de utilizar todos os poderes do Diablo Old. Esta era uma das razões pelas quais ele concordou em vir para a competição do Império Zenith. A outra razão era que ele poderia vir ver este lugar por si mesmo e adquirir mais conhecimento deste mundo. Graças a Paris, as dezenas de pessoas de Chambord passaram pelos guardas sem problemas. Depois de deixar o portão da capital imperial, eles conseguiram ultrapassar inúmeros postos de controle na zona livre de 3 quilômetros. Ao ver o acampamento de Chambord, já era hora de Paris se despedir. Durante toda a viagem, você obteve bastante informação de mim. Então, Alexander, eu tenho uma pergunta para você. Antes de chegar ao acampamento base da Chambord, Paris diminuiu o ritmo e caminhou lado a lado de Fei. Sua fragrância corporal era muito doce. Oh! Pergunta à vontade. Quem era o mago misteriosamente mascarado que ajudou você esta noite? Paris perguntou enquanto movia seu corpo para perto de Fei. Fei permaneceu em silêncio por um segundo. Paris estava muito perto dele e seu aroma era hipnotizante demais. O vento soprava suavemente pelas orelhas de Fei enquanto uma cócega penetrava em seu corpo. Depois de se afastar, ele respondeu como se nada tivesse acontecido: ele é o emissário demoníaco Cavaleiro das Trevas, um dos 6 emissários demoníacos do meu reino. Seu nome é Sharp Horn. Os 6 emissários demoníacos. O emissário demoníaco Cavaleiro das Trevas, Sharp Horn. Eu nunca ouvi falar dessa pessoa e você nunca mencionou ele. Paris disse com um sorriso falso no rosto. Ela obviamente não acreditava nele, porque tenho a sensação de que a pessoa era apenas você. Fei sorriu fracamente. Tenho 6 emissários demoníacos sob meu comando cujas identidades são extremamente sigilosas. Em breve você também conhecerá os outros 5. Tudo bem. Eu vou acreditar em você por agora, Não se atreva a mentir para mim. Insatisfeita com a informação que obteve, ela revirou os olhos para Fei. Mas de alguma forma, seu belo rosto fazia parecer mais um flerte do que uma ameaça. Fei sorriu e ficou em silêncio. De noite, o vento frio bateu como navalhas afiadas. Nenhuma luz foi vista além de estrelas e tochas aqui e ali. O ar ao redor deles ficou em silêncio. Nenhum deles falou. 10 minutos depois. Rei de Chambord, eu não espero que você fique do lado de Domingues e lute contra a princesa mais velha e o príncipe. No entanto, eu espero que, se algo acontecesse com Sua Alteza, você o salvará uma vez. Paris nem sequer entrou no portão do acampamento de Chambord. Ela saiu apressadamente, deixando nada além da sombra de sua capa para trás. A última frase que esta mulher inteligente disse a ele deixou Fei maravilhado. Em meio à espessa névoa branca, uma mancha vermelha apareceu de longe. Era a rosa vermelha que essa garota tinha no cabelo. Levantando as grossas cortinas, Fei entrou na tenda central. Levantando as grossas cortinas. Levantando as grossas. O sol ainda tinha que subir depois de uma noite de sangue e assassinato. A lua estava escondida atrás das nuvens, e os céus e a terra foram abalados pelos fortes ventos que sopraram a neve do chão e criaram barulhos uivantes. Uma geada sem precedentes cobriu a terra. Levantando as grossas cortinas, Fei entrou na tenda central. Era tão quente quanto a primavera dentro da tenda, e uma linda garota estava inclinada em silêncio ao lado da mesa de pedra.
Tampada com um casaco preto e peludo, os pulsos brancos apoiavam o queixo e o cabelo tão escuro quanto a tinta caía sobre a mesa como uma cachoeira negra. Ela obviamente tinha adormecido por esperar por ele por muito tempo. Angela tinha um sono extremamente leve. Seus olhos se abriram assim que Faye entrou. Alexander, você finalmente está de volta. Seus olhos brilharam como cometas quando viu Faye entrar. Ela sorriu de alívio quando viu que ele não estava ferido. Ela abriu a tela dobrável para o lado dela. Havia uma pequena tenda lateral atrás da tela dobrável. E dentro da tenda, havia um grande balde de banho com vapor quente subindo no ar. Havia pequenas matrizes mágicas esculpidas no balde com pedras mágicas sobre eles. Essas gemas foram usadas para energizar essas matrizes mágicas elementares de fogo para aquecer a água dentro do balde. Angela comprou este balde de banho para Faye quando estavam no portão Hot Spring, e agora ela finalmente teve a chance de usá-lo. Ela havia enchido com água antes do anoitecer e manteve a água na temperatura perfeita para que Faye pudesse tomar um banho quente assim que ele voltasse. Anterior próximo. Comentário. Hail the King capítulo 270. Uma noite sem dormir. Postado por Bankai.